Certa vez, um discípulo perguntou a um ancião da igreja por que Jesus não deixou herdeiros, trono ou palácio, mas chamou pescadores, cobradores de impostos e mulheres simples para segui-lo pelas estradas da Galileia. O ancião sorriu e levou o jovem até a porta da cidade, onde sovavam pão para os viajantes. Ali havia um abrigo pequeno, sem paredes pintadas nem cadeiras elegantes, mas com mesa longa e coração aberto. Veja, disse ele, uma escola ensina palavras, mas uma família partilha a vida. Jesus quis mais do que ouvintes, quis irmãos. Então contou como o mestre sentava-se à mesa com os cansados, levantava os caídos e ensinava andando, porque o reino de Deus não ficava preso a um lugar. Onde ele passava, cegos viam, pecadores se arrependiam, crianças eram recebidas e inimigos aprendiam a amar. Naquela noite, o jovem foi servir sopa aos viajantes. Um estrangeiro ferido pela estrada perguntou por que recebia tanta bondade de gente que nem o conhecia. O rapaz respondeu, porque fomos chamados para caminhar juntos. E ao ver o homem chorar, percebeu que a fé não era apenas concordar com uma doutrina, mas pertencer ao corpo de Cristo. Quando se despediu, o ancião lhe disse: enquanto houver uma mesa para o necessitado, uma mão para o fraco e um caminho para o arrependido, a igreja estará viva. A lição é esta: Jesus reúne seus seguidores como família em movimento, para que o amor de Deus seja visto no caminho. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Depois da ressurreição, Jesus não subiu ao céu de imediato. Permaneceu 40 dias com os seus, como o mestre paciente que volta à sala de aula depois da tempestade. Os discípulos estavam recolhidos em Jerusalém, ainda feridos pela culpa e pelo medo. As portas estavam fechadas, mas a paz de Cristo entrou mesmo assim. Ele apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Não veio reprovando. Mostrou as mãos e o lado, pediu alimento, e comeu com eles peixe assado. Tomé, o que duvidara, tocou as chagas e caiu em lágrimas, vencido não por argumento, mas por presença. Durante aqueles 40 dias, Jesus lhes abriu as Escrituras e lhes aqueceu o coração. Caminhou com 2 discípulos rumo a Emaús, embora eles não o reconhecessem, só o perceberam quando partiu o pão. Então disseram: não ardia em nós o coração? No último dia, levou-os ao Monte das Oliveiras e prometeu o poder do alto. Depois foi elevado ao céu. Os discípulos ficaram olhando para cima, até que ouviram: por que estáis olhando para o céu? E voltaram. Não voltaram vazios, voltaram juntos. No cenáculo agora eram 120, os 11, Maria, as mulheres, e até irmãos que antes não criam. Passaram 10 dias em oração, sem disputa, sem vaidade, apenas unidos. A igreja de Jerusalém parecia uma casa pequena demais para conter tanta vida. Em poucos dias o amor deles chamou a atenção, e a perseguição veio como vento forte. Estevão foi apedrejado, mas morreu com os olhos no céu e com perdão nos lábios. Saulo, que guardava as capas dos que o matavam, julgou ter vencido. Mas o que parecia derrota virou caminho. Os discípulos se espalharam pela Judéia, Samaria e além. E levaram com eles a memória viva de Jesus, o pão repartido, as mãos que curavam, a voz que chamava pelo nome. Pedro, antes intimidado por uma serva, agora anunciava a Cristo sem medo. Diz a tradição que chegou a Roma, onde a fé era prova de fogo. Quando lhe pediram para fugir, entendeu que não podia abandonar o rebanho. Voltou e entregou a vida com humildade, afirmando que não era digno de morrer como seu Senhor. João, o discípulo amado, permaneceu firme até o fim. Exilado em Patmos, longe de todos, recebeu nova visão do Cristo vivo. Na solidão, escreveu esperança para a igreja, que a história não termina com o império, mas com o Cordeiro reinando.
Tomé, que um dia quis tocar para crer, levou o evangelho até terras distantes. Entre povos que nunca tinham ouvido o nome de Jesus, sua fé amadureceu na estrada. E Saulo, o perseguidor, foi alcançado pela graça na estrada de Damasco e se tornou Paulo, porta-voz ardente do mesmo Cristo que tentará calar. Ano 95. Em Éfeso, João já não tinha a voz forte de antes. A barba branca lhe descia ao peito, e as mãos tremiam quando os irmãos o levavam ao meio da assembleia. Ele quase não enxergava mais, mas ainda reconhecia a presença de Cristo como quem reconhece o fogo numa noite fria. Toda semana, os mais novos o esperavam para ouvir uma palavra. Alguns queriam histórias de milagres, outros ensinamentos profundos. Mas João, com o rosto sereno, repetia sempre a mesma frase que guardara desde a juventude, quando se encostara ao peito do Senhor: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Certa vez, um irmão perguntou com delicadeza: pai, por que o Senhor fala sempre a mesma coisa? João sorriu, como quem vê além das ruínas de Jerusalém, além do exílio, além das mortes dos apóstolos. Porque é o mandamento do Senhor, e se apenas isso for vivido de verdade, basta. Perto do fim, João chamou Policarpo, seu discípulo mais jovem. A casa estava silenciosa, e a lamparina tremia com o vento da noite. Filho, disse ele, você não conheceu Jesus como eu o conheci, mas você me conheceu, e eu conheci Jesus. Quando você transmitir aos outros o que recebeu de mim, estará transmitindo a vida dele. Policarpo chorou, e João apertou-lhe a mão com esforço. Não guardem a fé como se fosse cinza. Ser discípulo é passar adiante o fogo. Depois de sua morte, a lembrança daquele velho apóstolo não ficou presa num túmulo. Passou de Policarpo a Irineu de casa em casa, de geração em geração, como uma chama protegida do vento. E quando a igreja foi provada por perseguições e distâncias, a centelha continuou acesa porque havia sido recebida com amor e entregue com amor. Mesmo hoje, quando alguém se reúne para ouvir a palavra, servir a mesa, perdoar um irmão e permanecer na fé, a velha lareira de João ainda arde. A lição é esta: quem vive em amor segundo Cristo não apaga a fé, mas a transmite, pois amai-vos uns aos outros, é o fogo que mantém a igreja viva.